tu estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Este nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos
todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, povo de Deus, igreja em saída, povo a caminho, nós ainda estamos vivendo as alegrias da Páscoa. Já estamos agora na 3ª semana. E a Páscoa prolonga até o dia 3 de junho, quando a igreja celebra Pentecostes. 4 de junho, quando a igreja celebra Pentecostes, a grande festa do Espírito Santo. A festa da Páscoa, ela é bem maior do que o tempo da Quaresma. Isso é para poder mostrar a todos nós a importância da ressurreição. É a maior festa da igreja. 50 dias de celebrações pascais, em torno da sepultura vazia, diante do Senhor ressuscitado. A Páscoa, como nós já aprendemos talvez na catequese, significa passagem. Jesus passa da morte para a vida. Jesus passa das trevas para a luz. Aquele Jesus da sexta-feira da paixão, talvez a gente mentaliza ainda o que aconteceu nas nossas paróquias, nossas comunidades. Jesus que foi pregado à cruz, Jesus que sofreu a flagelação em casa de Pilatos, Jesus que foi coroado de espinhos, Jesus que carregava uma cruz pesada, representando os nossos pecados, as nossas transgressões.
Jesus que foi zombado, criticado, bateram nele com a vara, cuspiram na cara dele. Ele foi ferido tanto no corpo como também na sua alma. Ele foi realmente um objeto de prazer na mão dos seus adversários. 3 horas da tarde, aquele grito de Jesus nos braços da cruz: Pai, tudo está consumado. Fiz tudo o que era possível. Tudo está consumado. E naquela hora, ele entregou seu espírito a Deus. Vieram José de Arimateia, vieram Nicodemos, que pertencia ao conselho, pediram licença a Pilatos, que era o governador da Judeia, para que pudesse tirar o corpo de Jesus do alto da cruz, porque estava próxima a Páscoa e os corpos não poderiam ficar na cruz. Pilatos concedeu a autorização. Arimateia e Nicodemos descem o corpo de Cristo do alto da cruz, machucado, ferido, ensanguentado, sem vida, por causa de você. E esse corpo sem vida foi entregue à mãe. Maria recebe o corpo de Cristo traspassado pela morte. Poucas pessoas depois acompanham o corpo de Cristo até a sepultura, onde ele é colocado. Sepultura nova, perto de um jardim. Ali colocam também uma grande pedra rolada, fechada, a sepultura do Senhor. Foi assim que a gente terminou a sexta-feira da paixão, dia 14 de abril. 3 dias depois, 72 horas, 3 dias depois, uma mulher chamada Maria Madalena levanta de madrugada, ainda está escuro, e vai até a sepultura de Jesus. Quando ela chega à sepultura, ela se assusta. Ela assusta. A sepultura do Cristo, está aberta. A pedra tinha sido rolada, panos de linhos no chão, o sudário estava dobrado num lugar à parte. Ela viu e saiu correndo, sem nada entender. Ela vai à procura de Simão Pedro, que era o chefe do grupo apostólico. Ela vai buscar reforço, porque a mulher naquela época não tinha direitos. Ela nem era contada na sociedade como pessoa humana. A mulher era tida como um objeto. Ela não tinha seus direitos respeitados. Ela vai procurar reforço, vai chamar Simão Pedro, vai chamar o discípulo que Jesus amava. E na cabeça de Madalena, a ideia era essa: tiraram o Senhor da sepultura. Tiraram. Na verdade, ele saiu. Ninguém precisou tirar. Ele ressuscitou pelo poder de Deus. Os dois correm juntos, vão à sepultura e veem que todas as coisas estão como aquela mulher, Maria Madalena, havia anunciado. Uma mulher, uma pessoa sem valor, é a primeira testemunha da ressurreição. Jesus se revela aos pequenos. Jesus se revela aos indefesos. Jesus se revela aos mais humildes da sociedade.
Ele não vai atrás de Pilatos. Ele não vai procurar alguém como Herodes, como Anás ou Caifás. Ele procura sempre o lado mais fraco. E ao lado mais fraco ele permanece. A palavra de hoje apresenta a tarde da ressurreição. O primeiro dia, na madrugada, Madalena, João e Pedro. No mesmo dia da semana, é assim que começa o Evangelho. Naquele mesmo dia, ao entardecer, 2 discípulos estão de volta para casa. Um chamava Cleofas. Eles estão de volta para casa, decepcionados, tristes, abatidos. A palavra chega a dizer até mesmo acabrunhados, cabeça baixa. Eles pertenciam ao grupo de Jerusalém, mas agora estão voltando, estão comentando, estão caminhando 11 quilômetros de Jerusalém até um povoado chamado Emaús. Caminham os dois decepcionados, tristes, sem nenhuma esperança. Vão caminhando, dizendo assim: já é o 3º dia, até agora nada aconteceu. Nós esperávamos que ele fosse libertar o povo de Deus. Foi um profeta tão poderoso em atitudes e palavras. Fez tanto, curou, expulsou o demônio, ressuscitou os mortos, abençoou as criancinhas. De fato, a tristeza tomava conta daqueles 2 discípulos. Voltavam para casa completamente desenganados. De repente Jesus aparece no meio deles e se põe a caminhar com eles. Eles não percebem, eles não conhecem quem é Jesus. E Jesus entra na intimidade deles. Jesus percebe a tristeza deles, a decepção. Jesus pergunta para eles: o que vocês estão comentando pelo caminho? O que vocês estão discutindo entre si? Eles dizem: o nosso amigo Jesus foi crucificado por ordem dos nossos anciãos e mestres da lei. Os nossos chefes decretaram a sua permanência na cruz, condenaram a prisão, a morte caluniosa. E Jesus começa a conversar com eles. Chega um determinado momento, quem sabe já a metade do caminho, 6 quilômetros, Jesus começa a explicar as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Ele vai passando pelos profetas, vai explicando o sentido do seu projeto de salvação. Os olhos dos discípulos vão abrindo, o coração deles vai esquentando, abrindo e esquentando. Jesus dá uma catequese a respeito dele mesmo. Jesus explica ele mesmo, fala dele mesmo para aqueles 2 homens desanimados diante da caminhada. Chegando à entrada do povoado, 12 quilômetros depois, Jesus faz de conta que vai caminhar mais para frente. Aí os discípulos olham no relógio, já é tardezinha,
já está ficando de noite. Não, Jesus, não ande mais, fica conosco, já é tarde, a noite se aproxima. Bastou um simples convite para Jesus permanecer com eles. Jesus entrou, e quando Jesus entra, vai direto para a mesa, o altar. Senta à mesa, toma o pão, abençoa o pão, reparte o pão e lhes dá como alimento. Quando eles comem o pão, eles reconhecem a Jesus. Talvez é necessário deixar a gente compreender o que Jesus fez nesta caminhada de Jerusalém até Emaús. O que ele fez? Se você quer baixar um pouco o nível das palavras, a gente pode dizer assim: Jesus fez naquela caminhada o que nós estamos fazendo aqui agora. Missa não é ponto de parada. Missa não é ponto de chegada. Missa não é stop, pare. Missa é ponto de partida. Jesus a caminho celebra uma missa com os seus discípulos. Olha bem, durante a caminhada existe a liturgia da palavra. Jesus explicou toda a Sagrada Escritura. Depois da liturgia da palavra, a liturgia eucarística. Jesus no altar, na mesa, repartindo o pão para os seus discípulos. É uma missa completa, sem faltar nenhum detalhe. Veja a força da palavra de Deus. Veja a força da Eucaristia. Os discípulos disseram assim, entre eles: não estava ardendo o nosso coração quando ele começou a explicar as Escrituras? A palavra de Deus tem poder, não é livro de geografia, não é livro de matemática. A palavra de Deus tem o poder, ela é inspirada, ela é inspiradora. A palavra de Deus é a revelação de todos os mistérios da fé. Quando a gente tem contato com a palavra, ela também pode arder o nosso coração, para que a gente se comprometa mais e mais com o Senhor. Não é ler uma história antiga, não é ler um romance, não. A Bíblia é palavra de Deus, e como tal, ela deve ser compreendida. Ela tem o poder de educar, de corrigir, de mostrar caminhos. Ela tem o poder de nos santificar. Veja o valor da Eucaristia. Os discípulos que até então estavam cegos, diante da presença do próprio Cristo, que caminhava com eles. Quando eles comem do pão, que o próprio Cristo abençoou, os olhos deles se abrem. Vejam, a Eucaristia, ela abre os nossos olhos para que nós não percamos Jesus de vista. É perigoso você caminhar sem uma direção. A Eucaristia nos mostra Jesus, Ele é o caminho seguro, é o objetivo que nós queremos alcançar. Quem participa da Eucaristia abre os olhos para a realidade, põe os pés no chão, caminha em direção aos necessitados. Eucaristia é compromisso, até aquele canto que todos conhecemos: comungar é tornar-se um perigo,
Porque se eu comungo, mas fico na minha cegueira, não quero enxergar, não quero caminhar, não quero servir, não quero amar, não quero perdoar, você está comungando a sua própria condenação. Eucaristia não é água, não é água rala. É remédio que cura a nossa cegueira. É remédio que nos conduz para a eternidade. Comungar é experimentar a Páscoa de Cristo. Páscoa de Cristo. O que Jesus fez em Emaús foi a mesma coisa que ele fez na Quinta-feira Santa. Mesmíssima coisa. Em Emaús, ele celebrou uma liturgia pascal. Os discípulos, quando foram esquentados pela palavra, e quando foram alimentados pela Eucaristia, voltam correndo para Jerusalém. É interessante, acabaram de chegar, agora já voltaram de novo, e encontraram os 11, esse número aí, tem uma referência para nós. Cristo escolheu 12 apóstolos. A leitura de hoje diz que os discípulos de Emaús encontraram-se com os 11. Um saiu. Judas Iscariotes, o traidor, ele saiu do grupo. Ele se desesperou e até tirou a sua própria vida, quando sentiu que tinha trocado Jesus, o seu melhor amigo, por causa de 30 moedas de prata. Jesus foi trocado por dinheiro. Por dinheiro. Quando Judas percebeu a besteira que ele fez, ele pegou uma corda e acabou com a sua vida. 11. Mas os 11 estão reunidos com a comunidade. E eles chegam e dizem: olhem, escutem, realmente o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Simão Pedro, o chefe do grupo. Capítulo 16 do Evangelho de São Mateus: eu te darei as chaves do meu reino. Simão Pedro era o chefe do grupo apostólico. Ele se torna testemunha ocular de tudo o que aconteceu. Ele viu a sepultura vazia. Ele viu os panos de linho no chão. Ele é testemunha. Por isso Pedro hoje aparece na primeira leitura. Depois ele aparece também na segunda leitura. Ele é uma figura-chave, testemunha da ressurreição. Na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, Pedro chama toda a comunidade, ele convoca toda a comunidade e diz assim: olha, Jesus ressuscitou. Ele convoca a comunidade e proclama o anúncio da Páscoa. Jesus ressuscitou. Aquele que morreu, ressuscitou. E depois, na segunda leitura, o mesmo Pedro vai dizer assim para todos nós: no mundo nós somos migrantes. O mundo passa, tudo acaba. Vai chegar um momento que não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído. Agora, se esse mundo for destruído, se a minha vida for destruída, se eu morrer agora ou se eu morrer amanhã, não importa, não tenha medo. Tenha certeza de que você é filho de Deus e Deus quer que você permaneça com Ele na eternidade. Se eu morrer agora, tudo bem. Eu sei que eu vou morrer. A morte não tem que fazer susto a ninguém. Se você recebeu a notícia que alguém morreu, fique tranquilo, não se desespere. Não se desespere.
A morte não tem que causar tremor, nem temor a ninguém. A morte é sinal de vida. Se eu quero ir para a eternidade, eu tenho que morrer. Pedro deixou isso bem claro. Somos migrantes, porém, somos filhos de Deus. Caminhamos para a eternidade. Se a gente pudesse continuar falando, a gente iria ficar aqui até de madrugada. Eu acredito que toda a palavra de Deus ainda não seria plenamente entendida ou estudada. Mas eu quero encerrar, levando a você a essa conclusão. Precisamos descobrir Jesus na nossa vida. Não é um Deus distante, separado. Não é um Deus que está longe de mim. Não é um Deus que me abandonou nesse mundo de tanta violência, de tanta corrupção, de tanta bandidagem. Ele está comigo. Ele caminha comigo, como caminhou com os discípulos de Emaús. Às vezes eu corro tanto, tenho tantas preocupações, que eu nem percebo que Ele está do meu lado. Mas Ele está sim. Basta que você o descubra. Basta que você o encontre. E para encontrá-lo, não precisamos de muito esforço. Não precisamos cruzar o oceano. Não precisamos chegar até a lua para descobrir a presença de Jesus na nossa vida. Basta você ter fé na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Creia na Bíblia, ela te revela Jesus. Para você descobrir Jesus, participe com dignidade, com dignidade, com dignidade da Eucaristia. Eucaristia não é tira-gosto. Eucaristia não é requeijão. Eucaristia não é doce, arroz ou feijão. É alimento sagrado que nos mostra Jesus. Tenha dignidade com a Eucaristia. Tenha respeito com a palavra de Deus. É a maneira correta de estar com o Senhor, até que a nossa ressurreição se realize através da dele. Que Maria Santíssima, aqui em Nova Porteirinha, invocada com o título de Nossa Senhora das Graças, interceda junto do seu Filho, para que nós possamos ser discípulos e missionários a serviço do reino definitivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,